Olá, está começando mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Em agosto de 1962, o presidente João Goulart assinava o Código Brasileiro de Telecomunicações, a lei que regula até hoje o rádio e a televisão no Brasil. No ano que vem, portanto, ela completa 50 anos em pleno vigor, mas totalmente desatualizada. Em tempos digitais, temos uma lei da TV em preto e branco. Por que ela não muda? O que falta para que isso aconteça? São algumas das perguntas que faremos aos nossos convidados. Ana Fleck, presidente do Conselho Curador da empresa Brasil de Comunicação. João Brant, coordenador do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação. E Mariana Martins, professora de Legislação e Direito à Comunicação da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Ana, João, Mariana, por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse assunto, que embora já venha sendo discutido há algum tempo nas universidades, em alguns sindicatos, mesmo no legislativo, ainda está um pouco distante de grande parte da sociedade brasileira. Vamos ver se a gente consegue, no programa de hoje, aproximar um pouco mais essa discussão. Mas antes de a gente começar a conversa, vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. 1962. João Goulart era o presidente do Brasil. Um país alegre que comemorava o bicampeonato mundial de futebol conquistado no Chile. Imagens que, na época, ninguém conseguiu ver ao vivo. A Copa foi acompanhada por rádios AM. Não existia sequer as estações FM. Os vídeos das partidas eram exibidos no dia seguinte. O filme chegava de avião e então eram exibidos pelas emissoras Tupi, Continental, Rio. A Globo também não existia. Era um outro Brasil, de 71 milhões de habitantes, onde apenas 5% das famílias tinham um aparelho de TV em casa. É desta época, que parece tão remota, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, promulgado em 27 de agosto de 1962 e válido até os dias de hoje. Difícil se manter atualizado após tanto tempo e tantas mudanças tecnológicas. Muitos artigos já foram revogados, outros foram incluídos. Na época, ninguém poderia imaginar um futuro com telefones celulares, TV a cabo, transmissões via internet. Já se passaram 49 anos desde a assinatura de João Goulart. E o código continua, defasado, mas em vigor. Pois é, são 50 anos no ano que vem. Na Inglaterra, as leis que regulam a comunicação no país mudam mais ou menos a cada 5 anos, justamente para dar conta das mudanças tecnológicas e também das mudanças culturais. Esse Brasil que nós mostramos no vídeo agora era um Brasil com 80% da população no campo. Hoje as coisas inverteram, 80% é na cidade. E a lei é a mesma. Ô, João, por que é tão difícil? Aliás, temos aqui 2 ex-alunos da London School of Economics, né? A Ana e o João, que fizeram um mestrado nesta prestigiosa escola inglesa. Por que as coisas são tão diferentes? 50 anos e a gente não tem nada a comemorar, né, Lalo? Nada. A gente podia estar aqui dizendo vida longa ao CBT, e na verdade estamos dizendo, olha, já deu o que tinha que dar. Nos parece, acho que é uma série de questões combinadas. Primeiro, os interesses privado-comerciais no Brasil são muito fortes e dificultam, inclusive, qualquer discussão pública sobre esse tema. Esse já é um primeiro obstáculo. E aí por quê? Porque pelos interesses privado-comerciais há poucos motivos para mudar a lei. A lei do Brasil é uma das mais liberais do mundo. Ela tem um entendimento, um tratamento, por exemplo, da questão de concentração super fraco, super frágil. Ela quase que não regula conteúdo, coisa que quase todas as democracias ocidentais fazem. Então, acho que, primeiro, há uma resistência do setor privado comercial. Segundo, não há uma cultura, nós não conseguimos, como sociedade, fazer esse debate publicamente. Quer dizer, a gente começa a ter muito mais clareza sobre questões, por exemplo, a importância do meio ambiente, ou sobre a importância, sei lá, o caso da ficha limpa, a discussão sobre corrupção, mas a questão da comunicação, da democracia na comunicação, não nos parece um tema que a sociedade, de fato, considere
como chave, como relevante. E acho que isso também dificulta, quer dizer, sem uma pressão pública e uma disposição maior para mudanças, não há força suficiente para fazer isso acontecer. Mas é difícil, né, a sociedade se sensibilizar se ela não é informada nem da existência, né, Ana? Que, por exemplo, que as televisões são concessões públicas, né? As pessoas não sabem. Fica difícil, né, Ana, a mobilização? Eu acho assim, eu acho que a própria... o modelo que foi instituído no país, né, o modelo privado de televisão, principalmente, se criou assim, as pessoas estão acostumadas com isso, é isso que existe. E o resto não tem informação sobre isso. Não tem, por exemplo, a referência do serviço público. Exatamente, né? Que veio agora, quanto tempo depois, né? Então, é uma coisa que eu acho que vai levar tempo ainda para as pessoas se acostumarem, porque na Europa foi exatamente o contrário, né? O início foi todo público e nos anos 90 começou, na Inglaterra, por exemplo, que eu tenho conhecimento, que começou a ITV, né? Que entrou a ITV, foi nos anos 90, 97, 98. E aí, quer dizer, tem toda uma... A ITV foi um pouquinho antes, mas é uma exceção. A ITV foi um pouquinho antes, mas é uma exceção. Claro, a privatização do rádio, tudo foi no governo Thatcher. Exatamente. Então, assim, não há essa cultura. As pessoas não sabem qual é a diferença entre TV estatal e TV pública. Ninguém tem muita informação sobre isso. E eu acho que esse é o papel, por exemplo, da EBC nesse momento, né? Depois de tantos anos, com essa complementariedade dos sistemas previstos na Constituição e que só foi acontecer em 2007, 2008. Né? É a falta da referência. A falta da referência, exatamente. Mariana. Eu acho que a gente tem um problema bem grave a ser resolvido, que é como que a gente vai levar a público essa discussão, como que as pessoas vão se apropriar dessa discussão, desse debate, de saber que os meios de comunicação são concessões públicas, né, e de saber que cabe a elas também optarem, como a qualquer outro serviço público, pela renovação ou não de uma concessão. Né? Só que, para mim, isso está atrelado à forma como os meios de comunicação pública, que é a arena pública pela qual hoje as pessoas confrontam ideias, né, é regulada. Então, se você não tem uma regulação para que ela sirva e cumpra com o serviço público, né, que garanta o direito à informação, vai ser difícil as pessoas se entenderem disso. Né? E se a gente não faz uma regulação, elas não vão cumprir isso. Então, a gente é meio ovo e galinha, né? Ou você faz a regulação para que elas possam cumprir, né, o seu papel, porque nós temos aí, né, do CBT 50 anos, da televisão 60... O CBT é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Código Brasileiro de Telecomunicações, 50 anos da televisão 60, né, que ela não cumpriu com o que ela devia cumprir. Ela não presta o serviço da informação de uma forma plural, de uma forma equilibrada, né? Então, se ela não faz isso e não tem uma regulamentação que dê conta, né, como que a gente vai ter informação sobre a regulação? Como é que você vai ter referência? Então, a gente tem esse processo que precisa ser resolvido. Né? Quem é que vai dar, né, clareza às pessoas? Quem vai dar informação às pessoas sobre que existe uma legislação de comunicação, né, mínima que seja, atrasada como ela é, e que ela precisa ser atualizada, né, com tantas outras regulações que são atualizadas, né, porque as pessoas se apropriam quando elas são, né, informadas, como o João citou do caso da ficha limpa. Elas se apropriam das discussões, né, elas precisam ter informação. Exato. O problema é que não é? Esse é o grande problema hoje, a concentração dessa informação. O problema é que, às vezes, você não tem a informação e, o pior, você tem a desinformação. Quer dizer, porque quando se levanta essa discussão mais publicamente, ou quando ela ganha, por exemplo, o parlamento ou o judiciário, a resposta ou a cobertura sempre rotula de censura. Censura é um atentado à liberdade de expressão, de imprensa. Exatamente. Né? A gente ouve aqui no parlamento exatamente esse tipo de reação, né? Quando, na verdade, o que se quer não é regular conteúdo, na minha perspectiva, é regular o mercado, na verdade, de televisão, de rádio, de meio de comunicação, né? E também assegurar o cumprimento de direitos fundamentais, que é o acesso à informação, exatamente isso, né? Por isso, eu acho, essa a grande questão não se pode confundir marco regulatório com o controle, ou uma regulação do sistema todo, como censura, como... Acho que é justamente o contrário, né? O que nós estamos defendendo é a ampliação da liberdade de expressão. É a ampliação da possibilidade de mais vozes poderem falar nesse espaço público tão privilegiado que é a televisão, que é o rádio, que são os meios de comunicação. Como é que a lei
poderia operar dessa Olha, há uma combinação de fatores, Lara. O que a gente vê hoje, infelizmente, é o que a gente poderia brincar de uma liberdade de expressão premium. Então, se eu estou aqui falando num auditório para algumas pessoas, ou se a gente tem a oportunidade rara de falar num meio de comunicação hoje, por exemplo, na TV por assinatura, mas o sujeito que apresenta um telejornal que chega a 60 milhões de pessoas, ele claramente tem uma liberdade de expressão premium. Então, há uma combinação de fatores para se equilibrar isso. Primeiro, nós precisamos pensar... Cartão ouro. Primeiro, nós precisamos pensar a multiplicidade de meios de comunicação, pluralidade de meios. Precisamos ampliar, não dá para você ter meios tão concentrados, em que a audiência é tão concentrada, em que há poucas fontes de informação. Segundo, é a questão de regras de pluralismo e de diversidade internos mesmo. Quer dizer, todas as democracias ocidentais que a gente fala, o Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Portugal, tem regras para dizer o seguinte: olha, esse meio de comunicação é um espaço muito precioso e muito caro à democracia. Nós precisamos que haja uma profusão das diferentes vozes, diferentes ideias e pontos de vista aqui dentro, para que a democracia esteja completa e não esteja negativamente afetada. Então, há também aí regras, por exemplo, do fortalecimento do sistema público. Em vários países, acho que a Ana já falou isso, o próprio início da comunicação ter sido por um sistema público fez com que se criasse uma aura mais democrática e de entendimento de que aquele não é um meio de um sujeito, né? O canal 5 que a pessoa assiste na sua casa, ou o canal 7, o canal 9, ele não tem um dono. Né? A empresa tem um dono, mas ela recebe uma concessão pública por 15 anos no Brasil, no caso da televisão, e ela é um serviço público. Então, eles estão ali ocupando aquele espaço a partir de um mandato que a sociedade dá a eles. E, portanto, isso precisa cumprir o interesse público. Ana, você que acompanha, e a Mariana, você que acompanha aqui o Congresso, as renovações, o João acabou de falar, tem começo, meio e fim. Né? A concessão deveria ter começo, meio e fim. Mas não há uma discussão pública para saber se aquele concessionário prestou um bom serviço e merece ter renovação ou não. Esse parece que é um nó também, né, Ana? Olha, é um nó, mas a legislação prevê isso. Inclusive a interna do Senado, por exemplo, que é o que eu conheço, prevê a possibilidade de audiências públicas com pessoas da comunidade para se pronunciarem sobre a... Seria ótimo, Mas né? existe na legislação. Posso citar um exemplo? Em 2007, venceram as concessões das cabeças de rede da Globo, da Record e da Globo, Record e Bandeirantes. Isso aconteceu, a gente pediu audiência pública para discutir esses temas na CCTCI, que é a comissão da Câmara dos Deputados que trata desse tema. Foi uma enorme dificuldade conseguir que houvesse qualquer discussão. Depois de muita pressão, fizeram uma audiência super genérica, não para discutir as concessões, mas para cumprir tabela, vamos dizer assim. Então, não há uma disposição, muitas vezes, dos próprios, das pessoas do poder público que deveria estar observando e fiscalizando isso para que esse debate aconteça. Eu vou até fazer uma testemunha, sem citar nomes. Eu sou consultora legislativa do Senado, e uma vez eu preparei um parecer para um senador contra a renovação de uma grande emissora. Não foi nem apreciado. Nem lido? Nem lido. Nem lido. Nem lido. E você justificava como? Por não ter cumprido uma série de... Isso e aquilo, exatamente. Pois é, a própria Constituição, ela coloca que a gente teria que ter instrumentos de fiscalização e de poder, inclusive, se colocar contrário e denunciar a violação que as emissoras venham a cumprir. Mas onde estão esses mecanismos? Porque não adianta a gente ter mecanismos que existam e que não são divulgados, que eles não existem se eles não são divulgados. Claro. Se você não tem o caminho traçado, você não tem o instrumento. E, de fato, a gente não tem o instrumento, porque o instrumento ele não serve à sociedade. Aí a gente conta nos dedos, às vezes, em que isso foi discutido dentro do Congresso Nacional. A gente consegue contar, sendo que são anos e anos que tem centenas de concessões renovadas, e isso não chega à população. Isso não chega. Então, o que acontece? A gente pode contar nos dedos quando aconteceu,